O sol ainda não havia se erguido completamente no horizonte, e o deserto de Midian estava silencioso. O céu acima era de um azul profundo, com nuvens dispersas, enquanto o vento quente, que corria pelo deserto, levantava pequenas nuvens de areia. Moisés caminhava solitário, com seu cajado em mãos, os olhos fixos no chão diante de seus passos. O peso dos anos e da jornada havia marcado sua face e seu corpo, mas seus olhos carregavam uma sabedoria silenciosa que só a vida difícil no deserto poderia oferecer. Ele sentia que a tranquilidade que vivera nos últimos anos, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro, não duraria por muito tempo. Apesar da vida simples de pastor, longe do Egito, a terra que havia conhecido e vivido como príncipe, Moisés ainda sentia os vestígios do passado pulsando dentro de si. O que ele havia feito, o que ele era, tudo isso o havia marcado, o havia transformado. Ele não era mais aquele homem arrogante que cresceu no palácio de Faraó, protegido pelo luxo e pelo poder. Agora ele era um homem simples, vivendo em uma relativa solidão, longe do que já conhecera. Mas enquanto ele caminhava pelos caminhos estreitos do deserto de Midian, algo parecia diferente. O vento estava mais forte, como se estivesse tentando comunicar algo. Ele não sabia o que era, mas sua intuição, que lhe dizia que o futuro traria algo grande, agora estava mais forte do que nunca. Ele seguiu em frente, seus pés tocando a terra áspera, enquanto o horizonte distante o chamava. O cume do Monte Horebe, onde as ovelhas normalmente se dirigiam, estava à vista. Moisés já havia feito esse caminho várias vezes, mas hoje parecia diferente, como se o deserto estivesse escondendo mais do que se via a olho nu. O calor do dia começava a se intensificar, mas ao olhar para a frente, algo o fez parar. Uma luz suave apareceu à distância. Ele se aproximou cautelosamente, a curiosidade o impulsionando, mas o que viu não foi algo esperado. No meio do mato seco e espinhoso, uma sarça ardia, em chamas. Moisés olhou atentamente, tentando entender o que estava acontecendo. A sarça queimava intensamente, mas algo surpreendente ocorreu. Apesar do fogo, a planta não se consumia. Era um fogo vivo, que não destruía, mas simplesmente ardia. Ele ficou parado, atônito, incapaz de compreender o fenômeno à sua frente. Intrigado e temeroso, ele se aproximou mais, seus passos vacilantes, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. De repente, a voz de um ser profundo, cheio de poder e autoridade, ressoou no ar, ecoando no deserto silencioso, como um trovão distante. Moisés, Moisés! O nome, dito de maneira clara e profunda, fez Moisés parar instantaneamente. Seu coração bateu mais rápido, e ele olhou ao redor, confuso e amedrontado. Não havia ninguém à vista. Ele se sentiu invadido por uma presença invisível, mas inconfundível. Foi então que ele entendeu. Algo sobrenatural estava acontecendo. "Aqui estou", respondeu Moisés, sua voz trêmula, quase sem saber como reagir à situação. A voz vinda da sarça em chamas falou novamente, mais calma agora, mas com um poder indescritível. "Não te chegues aqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Moisés, sem hesitar, obedeceu imediatamente. Tirou as sandálias e, tremendo, se ajoelhou diante do fogo, sentindo-se pequeno, mas profundamente reverente. Ele sabia que estava diante de algo sagrado, mas ainda não compreendia a magnitude do que isso significava. "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó", disse a voz. E Moisés sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, falando com ele. Moisés cobriu o rosto, temeroso, pois sabia que ninguém poderia ver a face de Deus e viver. "Eu vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor por causa de seus opressores, pois conheço os seus sofrimentos." Moisés, ainda de cabeça baixa, sentiu a gravidade das palavras de Deus. O sofrimento do povo de Israel, que ele mesmo conhecia bem, tocou sua alma profundamente. Como ele, um homem exilado, um fugitivo, poderia ser a resposta para essa dor? Sua mente começou a correr com perguntas, e uma sensação de humildade e impotência tomou conta de seu ser. Como ele, com toda a sua história de falhas e fuga, poderia ser escolhido para tal missão? "Eu desci para livrá-los da mão dos egípcios e para os levar daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel", disse Deus, e as palavras
enchiam Moisés de uma sensação de grandeza e ao mesmo tempo de um peso imenso. Agora, pois, vai, e eu te envio a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O coração de Moisés começou a acelerar. O que ele deveria fazer? Ele sabia o quão difícil seria enfrentar Faraó. O poder de Faraó parecia imensurável, e o povo de Israel, com sua fé muitas vezes vacilante, não parecia capaz de seguir um homem que por tanto tempo se considerou perdido. Ele olhou para o chão, tentando encontrar uma razão para recusar o chamado. Sentia-se indigno, pequeno diante da grandeza do pedido. Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Perguntou Moisés, sua voz cheia de humildade e desespero. Como poderia ele, um simples pastor, estar à altura de tal tarefa? A voz respondeu com calma, mas com poder inegável. Certamente eu estarei contigo. Mesmo com essa promessa, a dúvida ainda pesava sobre Moisés. Ele olhou para o céu, como se esperando encontrar uma resposta ali. Mas, Senhor, se eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? A voz de Deus ressoou novamente. Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós. Moisés permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ele não estava apenas diante de um Deus poderoso. Ele estava diante de um Deus que se revelava como o ser eterno, aquele que sempre foi e sempre será. Ele estava sendo chamado por aquele que tinha o poder de mudar a história. Por fim, ainda sentindo-se inseguro, Moisés falou, quase em súplica, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Eu sou lento de fala e de língua. Deus, com paciência, respondeu, quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou surdo, o vendo ou cego? Não sou eu, o Senhor. Agora vai, eu te enviarei, e eu te ensinarei o que deves falar. Moisés, com o coração mais pesado, ainda hesitou. Senhor, envia quem tu quiseres, mas não a mim. Deus olhou para Moisés com compaixão e firmeza, sabendo que ele estava diante de um homem que lutava contra seus próprios medos e limitações. Ele sabia que Moisés ainda tinha muito a aprender sobre confiar em sua palavra, mas o chamado estava feito e Moisés não poderia fugir. O destino de Israel estava em suas mãos. Moisés acordou naquela manhã com o peso do chamado divino ainda pesando sobre seus ombros. O céu, acima de Midian, estava nublado e o vento soprava fortemente pelo deserto, como se a natureza mesma estivesse em sintonia com os sentimentos que agitam seu coração. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava em guerra. A voz de Deus ainda reverberava em seus ouvidos, ecoando nas suas memórias como uma ordem clara e inescapável. A tarefa que ele lhe havia dado parecia maior do que ele jamais poderia imaginar. Moisés levantou-se lentamente, seus olhos ainda pesando, o cansaço de tantas dúvidas e inseguranças, afligindo sua alma. Ele olhou para o rebanho de ovelhas de Jetro, que pastava tranquilamente nas colinas. A simplicidade da vida que ele havia escolhido agora parecia mais distante do que nunca. Como poderia ele abandonar tudo isso para ir até o Faraó e exigir a libertação de Israel? Mas ele sabia, no fundo de seu ser, que o chamado de Deus não poderia ser ignorado. Não importava quão grande fosse o medo, quantas dúvidas ele tivesse, ou o quanto sentisse que não era capaz. A voz divina o havia chamado, e ele não poderia fugir dessa responsabilidade. Ele tinha visto o fogo que não se consumia, a sarça ardente, que era um sinal claro da presença de Deus. Moisés sabia que não podia agir sozinho. Ele sentiu que precisaria de mais do que sua própria força para enfrentar o Faraó. Ele estava lidando com o maior poder da terra, o governante absoluto, aquele que mantinha seu povo sob uma opressão imensa. Como poderia um simples homem, um exilado, lutar contra isso? Foi com esses pensamentos que ele partiu para o Egito, levando consigo apenas o cajado, sua fé e a promessa de Deus de que ele estaria com ele. Em seu coração, as palavras de Deus ainda ressoavam. Certamente, eu estarei contigo. A jornada de Moisés foi marcada pela incerteza. Enquanto caminhava pelas dunas de areia, ele tentava se convencer de que estava fazendo a coisa certa. Mas a cada passo, o medo crescia dentro dele. O caminho até o Faraó era longo e a responsabilidade parecia ainda maior do que ele imaginava. Moisés
Estava tentando encontrar uma maneira de escapar de seu destino, de evitar enfrentar um poder tão imenso quanto o de Faraó. Mas, no fundo de seu ser, ele sabia que não podia voltar atrás. Ele era o escolhido. Chegando às margens do Nilo, Moisés parou e olhou para as águas que se estendiam diante dele. Ele sentiu o peso de sua missão, mas também sentiu o calor da presença de Deus. O Senhor lhe havia dado uma missão que parecia impossível, mas ele o havia escolhido para ser o instrumento de libertação. Moisés olhou para o horizonte e, com um suspiro profundo, avançou para a cidade. Quando chegou ao palácio de Faraó, a primeira coisa que Moisés notou foi a grandiosidade do local. As portas douradas, as estátuas imponentes e a opulência que cercava o reinado de Faraó estavam em contraste com a miséria que os filhos de Israel viviam no Egito. Moisés entrou com um misto de temor e coragem. Ele sabia que aquela seria a luta mais difícil de sua vida. Quando ele se apresentou diante de Faraó, o rei olhou para ele com desdém. Moisés sentiu a força do olhar do monarca e sua presença parecia esmagadora. Mas ele não se intimidou. Ele sabia que o Deus de Israel estava com ele, e isso lhe dava forças para enfrentar a arrogância de Faraó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto, disse Moisés, com a voz firme, mas o coração batendo acelerado. Faraó o olhou com desprezo, rindo internamente da ousadia de um homem simples se apresentar diante dele com tal demanda. Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e Israel não será libertado, respondeu Faraó com arrogância. Moisés sentiu o peso da resposta de Faraó, mas ele não podia recuar. Ele sabia que Deus havia prometido que o libertaria, e ele confiaria nessas promessas, mesmo quando tudo ao seu redor parecia gritar o contrário. O encontro foi difícil, e Moisés sentiu a dureza do coração de Faraó, mas ele não desistiu. De volta ao seu acampamento, ele se ajoelhou diante de Deus pedindo forças, compreensão e direção. Senhor, por que me enviaste? O povo está ainda mais oprimido e Faraó não escutou. Eu sou o responsável por isso, Senhor, e sinto que falhei, disse Moisés angustiado. Deus respondeu com paciência, dizendo-lhe: eu sou o Senhor. Eu te disse que libertaria o povo de Israel. Não temas, eu farei maravilhas no Egito. Faraó cederá e meu povo será libertado. Moisés se levantou, sentindo uma renovada coragem. Ele havia recebido as palavras de Deus e agora sabia que não era só. O Senhor estava com ele, e apesar dos desafios que viriam, ele confiaria em sua palavra. A jornada de Moisés para libertar Israel estava apenas começando. O caminho seria árduo, repleto de desafios, mas ele sabia que cada passo dado seria guiado pela mão de Deus. Após o encontro com Faraó, Moisés sentiu a tensão crescer dentro de si. As palavras de Deus ainda ecoavam em sua mente, mas a dureza de Faraó o fazia duvidar, mesmo que por um momento, da promessa divina. Como seria possível libertar o povo de Israel de uma terra onde o rei, considerado um deus pelos egípcios, se recusava a ouvir a palavra do Senhor? Como ele, um homem simples, um pastor de ovelhas, poderia enfrentar uma força tão poderosa? Nos dias seguintes, as dificuldades aumentaram. Faraó, em sua arrogância, não só se recusou a ouvir Moisés, mas também aumentou o sofrimento dos filhos de Israel. O rei ordenou que os hebreus fizessem a mesma quantidade de tijolos, mas sem fornecer o palha que antes lhes era dado. Eles teriam que procurar a palha por conta própria, mas o número de tijolos que deveriam produzir continuaria o mesmo. O fardo sobre eles se tornava mais pesado a cada dia. Moisés, angustiado, foi até Deus buscando explicações. Senhor, por que permitiste que as coisas piorassem? O que faremos agora? O povo está desanimado e Faraó ainda nos despreza. Ele não acredita em ti. Deus, com firmeza e compaixão, respondeu: agora verás o que farei a Faraó. Ele não somente deixará o meu povo ir, como os fará sair com riquezas. Eu sou o Senhor. Faraó verá o meu poder e a minha força. Com essas palavras, Moisés recebeu uma nova missão. Ele deveria voltar diante de Faraó e anunciar os sinais de Deus, mostrando ao rei e aos egípcios o poder do Deus de Israel. Deus disse-lhe para falar diretamente ao coração de Faraó, declarando que ele era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Naquele momento, Moisés sentiu a renovação de sua coragem.
As dificuldades, o desespero e as dores dos filhos de Israel, tudo parecia mais suportável quando ele se lembrava de que a mão de Deus estava sobre ele. Ele teria que ser firme e obediente, como nunca antes. Deus estava no controle e Moisés sabia que ele não poderia fraquejar. Moisés voltou ao palácio de Faraó com as instruções divinas claras em seu coração. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me sirvam no deserto. Se não os deixares partir, eu enviarei pestes sobre a terra, e Faraó saberá que eu sou o Senhor. Faraó, como antes, se recusou a ouvir e endureceu ainda mais seu coração. Ele respondeu com desdém: quem é esse Senhor de Israel que eu deva ouvir? Eu sou Faraó, o Deus dos egípcios, e não conheço esse Senhor. A cada palavra de desaforo e arrogância, Moisés sentia o peso da missão, mas também o poder da presença de Deus em sua vida. Ele sabia que as palavras de Faraó não eram mais do que o eco da resistência humana à verdade divina. Deus estava prestes a se manifestar de maneiras que Faraó jamais imaginou. Deus instruiu Moisés a mostrar os sinais de seu poder. A primeira demonstração foi o milagre do cajado. Quando Moisés lançou seu cajado ao chão diante de Faraó, o bastão se transformou em uma serpente. Mas, em um gesto de fé, Moisés pegou a serpente pela cauda e ela voltou a ser um cajado. Esse foi o primeiro sinal de muitos que viriam, mostrando que Moisés não estava falando por si mesmo, mas por aquele que é todo-poderoso. Faraó, no entanto, não se impressionou. Ele chamou seus magos e feiticeiros, e com suas artes ocultas, também conseguiram transformar seus bastões em serpentes. Mas, como um sinal claro de que o poder de Deus era superior, a serpente que Moisés havia criado devorou as outras, deixando claro que o poder de Deus não poderia ser desafiado. Faraó ainda se manteve firme, recusando-se a ceder. Então, Deus enviou a primeira das 10 pragas, um sinal devastador de sua autoridade. As águas do Nilo se transformaram em sangue. O rio, que representava vida e fertilidade para o Egito, se tornou uma massa de sangue, matando os peixes e tornando a água imprópria para consumo. Toda a terra egípcia foi afetada, mas mesmo diante de tal calamidade, Faraó permaneceu irredutível. Cada praga enviada por Deus continuava a devastar a terra egípcia, mostrando o poder absoluto de Deus. Rãs infestaram as casas, os piolhos tomaram a pele dos egípcios e as moscas cobriram as cidades, trazendo sofrimento e dor a toda a nação. Mas, mesmo diante dos sinais milagrosos, Faraó continuava a endurecer seu coração, negando-se a ouvir o chamado de Deus. Moisés, no entanto, não desanimou. Ele sabia que o caminho era árduo, mas cada sinal de Deus o fortalecia, mostrando a ele que sua missão não era em vão. O povo de Israel, em sua dor e sofrimento, olhava para Moisés com esperança renovada. Eles sabiam que Deus estava agindo e que a liberdade estava finalmente ao alcance. Mas a resistência de Faraó continuava. À medida que as pragas se intensificavam, o sofrimento no Egito se tornava ainda mais grave e a sombra da libertação se aproximava cada vez mais. Moisés se manteve firme, confiando no Senhor. Ele sabia que as promessas de Deus se cumpririam, não importa o quanto fosse difícil o caminho. Ele estava sendo usado como um instrumento do Senhor, e não importava o que acontecesse, ele sabia que a vontade divina prevaleceria. O calor do deserto estava agora tão intenso que parecia que o próprio sol descia sobre o Egito, trazendo consigo a furiosa presença de Deus. A cada nova praga que se abatia sobre a terra, a resistência de Faraó se tornava mais feroz. Moisés, com o coração cheio de confiança, mas também de um grande pesar pela destruição que estava sendo trazida ao povo egípcio, sabia que o fim estava se aproximando. A quinta praga havia sido devastadora, a morte do gado. A terra de Egito, rica em gado e outros animais, foi tomada por uma peste mortal que matou todos os animais dos egípcios, deixando-os sem meios de sustento. Porém, a promessa de Deus era clara. O povo de Israel permaneceria livre de todo o mal, enquanto os egípcios viviam com a dor e o sofrimento causados pela praga. As ovelhas, vacas e camelos de Israel estavam intactos. Mas Faraó, teimoso e orgulhoso, não cedeu. Ele continuava a endurecer seu coração, recusando-se a libertar os filhos de Israel. Moisés sabia que mais pragas viriam, cada uma mais devastadora que a anterior, até que finalmente o coração de Faraó se quebrasse
ou a destruição se tornasse irreversível. Moisés sentia o peso da responsabilidade de ser o mensageiro de Deus, mas ao mesmo tempo sentia o consolo da presença divina em cada passo que dava. A sexta praga trouxe feridas dolorosas sobre os egípcios. A pele deles se cobriu de úlceras e os médicos não conseguiam curá-los. O sofrimento do povo aumentava, mas Faraó continuava a se negar a obedecer ao Senhor. A sétima praga foi ainda mais devastadora. Deus enviou uma tempestade de granizo sobre o Egito, uma chuva de pedras pesadas e fogo que destruiu tudo em seu caminho. O granizo não poupou plantações nem árvores, deixando a terra completamente arrasada. Muitos egípcios, que desobedeceram ao aviso de Moisés e não trouxeram seus bens para dentro, para se protegerem, tiveram suas propriedades destruídas. Faraó, vendo a dor e a destruição em sua terra, chamou Moisés e pediu-lhe que orasse a Deus para que cessasse a tempestade. Moisés, com a sua fé firme, orou a Deus e a tempestade se acalmou. Mas assim como antes, Faraó endureceu seu coração mais uma vez, recusando-se a libertar o povo. A oitava praga foi a de gafanhotos, que cobriram a terra do Egito como uma nuvem negra, consumindo tudo o que restava nas plantações. Não havia mais nada a ser colhido. A terra estava devastada e o sofrimento do Egito parecia insuportável. Mas a teimosia de Faraó continuava a impedir sua rendição. Ele pediu perdão a Moisés e pediu que Deus interrompesse a praga, mas quando a peste se foi, Faraó voltou a se negar a libertar Israel. Com cada nova praga, Moisés via como a resistência de Faraó quebrava um pouco mais, mas também via como o coração do Faraó permanecia endurecido, recusando-se a ver a mão de Deus sobre ele. E então veio a nona praga, a escuridão total. Durante 3 dias, o Egito foi mergulhado em uma escuridão impenetrável. Nem a luz do sol, da lua ou das estrelas podia penetrar. Era uma escuridão densa que ninguém podia se mover, e tudo parecia quieto e vazio. Apenas os israelitas estavam com luz em suas habitações, um sinal claro de que Deus estava protegendo seu povo. Faraó, agora desesperado, mandou chamar Moisés e lhe fez uma proposta. Vá, sirvam ao Senhor, mas que fiquem apenas os homens. Deixem as mulheres e os filhos, e as ovelhas, os bois e os gados, que fiquem aqui. Isso basta. Mas Moisés respondeu com firmeza, em nome do Senhor: Não, não será assim. Nenhum só passo será dado sem que todo o povo e todo o rebanho sigam para o deserto. Faraó, enfurecido, gritou para Moisés: Nunca mais verás o meu rosto. No dia em que voltares, morrerás. Moisés, com a força de Deus em suas palavras, respondeu: Assim como disseste, eu não voltarei a ver o teu rosto. Com essas palavras, Moisés se afastou. Ele sabia que o tempo do juízo estava se aproximando e a última praga estava prestes a ser liberada, uma praga que finalmente quebraria a resistência do coração de Faraó e libertaria o povo de Israel. Moisés, em sua solidão e obediência, sentiu que sua jornada estava prestes a atingir seu ápice. Ele sabia que o poder de Deus seria demonstrado de forma grandiosa, mas o preço seria alto para o Egito. Ele não sentia alegria pela destruição que viria, mas sabia que a libertação de Israel era uma necessidade divina que se cumpriria de acordo com a vontade do Senhor. O Egito estava imerso no caos. Cada praga trazia destruição, sofrimento e morte, mas Faraó, em sua obstinação, ainda se recusava a reconhecer o poder de Deus. O povo de Israel, por outro lado, sentia-se impotente diante da opressão e da luta contínua para sobreviver, mas havia uma esperança em seus corações. Sabiam que Deus não os abandonaria, que a libertação estava próxima e que a promessa de um futuro livre ainda existia. Moisés, em obediência ao Senhor, aguardava o momento que seria a conclusão de toda a jornada. A última praga estava prestes a ser lançada, e Deus havia se preparado para manifestar seu poder de forma definitiva. Ele sabia que era necessário cumprir cada detalhe das instruções dadas por Deus, para que o povo de Israel fosse livre, mas também para que o Egito visse, de uma vez por todas, a autoridade do Senhor. Naquela noite, Moisés se dirigiu ao povo de Israel com uma ordem clara. Ele os instruiu a tomar um cordeiro sem defeito que seria sacrificado e a tomar o seu sangue para pintá-lo nas ombreiras e na travessa das portas das casas. O sangue seria um sinal de proteção.
E o Senhor passaria por aquelas casas, poupando os primogênitos dos israelitas, mas atingindo com a morte os primogênitos do Egito. Moisés sabia que essa última praga seria devastadora, mais do que qualquer uma que já tivesse ocorrido. A morte dos primogênitos não era apenas um golpe contra o Egito, mas uma demonstração clara de que Deus era soberano sobre a vida e a morte. O preço da desobediência e da dureza de coração de Faraó seria pago de forma imensurável. E assim, naquela noite, enquanto as famílias de Israel sacrificavam seus cordeiros e colocavam o sangue nas portas, o medo pairava sobre o Egito. As casas dos egípcios estavam vazias, pois cada família estava em luto pela perda de seu filho mais velho. Faraó, que havia ignorado o aviso de Deus, agora enfrentava o clamor de sua terra. Mas ainda assim, mesmo diante dessa tragédia, ele não se voltou para Deus. Seu coração continuava a se endurecer. Naquela noite de desespero, a morte passou por todo o Egito. O lamento foi imenso, como nunca antes. As mães choravam por seus filhos, e o lamento ecoava pelos campos e palácios. Faraó, ao acordar pela manhã, encontrou seu próprio filho morto. Em meio ao sofrimento, a compreensão de que o poder de Deus não poderia ser desafiado finalmente se impôs em sua mente, mas era tarde demais. O Senhor havia cumprido sua promessa. Faraó, atormentado pela perda e pelo sofrimento, finalmente chamou Moisés. Com os olhos cheios de dor, ele disse: levem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, e vão servir ao Senhor como disseram. Levem também seus rebanhos e suas posses, como disseram, e se retirem. Faraó não sabia mais o que fazer. O povo de Israel, que antes havia sido escravizado, agora se via diante da possibilidade de finalmente ser livre. Mas a libertação não seria fácil, pois, apesar da ordem de Faraó, a dor da destruição ainda pairava no Egito. As casas estavam vazias e os corações de todos estavam quebrados. Moisés, sabendo que a promessa de Deus havia se cumprido, conduziu os israelitas pela terra do Egito. Eles não saíram apressados ou com receio. Não era apenas uma fuga do Egito, mas uma jornada de fé. Com o sangue do cordeiro nas portas e a proteção divina sobre eles, o povo de Israel partiu rumo à liberdade. Eles saíam como um povo marcado pela mão de Deus, prontos para a travessia do deserto em direção à terra prometida. Naquela noite, enquanto os israelitas faziam seus preparativos para a partida, Moisés os instruiu a comemorar a Páscoa, uma lembrança eterna do momento em que o Senhor passou por suas casas e os livrou da morte. Deus havia cumprido sua promessa de libertação. Eles estavam prontos para seguir, prontos para enfrentar o desconhecido, prontos para a grande jornada que os aguardava. A multidão de israelitas começou a sair do Egito, seus pés apressados e seus corações cheios de gratidão. Moisés sabia que o caminho à frente seria difícil, mas a vitória sobre o Egito estava garantida e a esperança se renovava a cada passo dado. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, sabia que o povo de Israel ainda precisaria aprender a confiar nele em cada etapa de sua jornada. Eles precisariam de direção, de milagres e de sua presença constante para atravessar o deserto. O que estava por vir ainda era desafiador, mas agora eles sabiam, sem sombra de dúvida, que com Deus ao seu lado, nada os impediria de alcançar a terra prometida. O som dos pés apressados ecoava no deserto, enquanto o povo de Israel seguia em direção à liberdade. O Egito, agora atrás deles, parecia um pesadelo distante, mas o caminho à frente era árduo e desconhecido. Moisés, com o coração cheio de confiança, guiava os israelitas, sabendo que Deus estava com eles. Mas o deserto se estendia diante deles, vasto e sem fim. Eles ainda não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas o milagre da libertação ainda estava fresco em suas mentes. O sangue do cordeiro nas portas ainda era um símbolo de proteção, e a lembrança das pragas que abalaram o Egito os fortalecia. Mas enquanto o povo caminhava, o deserto os cercava, e Moisés sabia que a jornada estava apenas começando. O caminho até a terra prometida seria repleto de dificuldades e testes, e Deus precisaria guiá-los em cada passo. A confiança do povo em Deus seria testada, e eles teriam que aprender a depender completamente de sua provisão e direção. Então, em meio à travessia,
algo inesperado aconteceu. Faraó, o rei do Egito, cujo coração tinha sido finalmente quebrado pela dor das pragas, havia mudado de ideia. Após liberar o povo de Israel, ele se arrependeu de sua decisão e ordenou que seus exércitos os perseguissem, na tentativa de trazê-los de volta à escravidão. Moisés e os israelitas estavam agora em uma corrida contra o tempo, com o exército egípcio se aproximando rapidamente, determinado a trazê-los de volta ao Egito. O povo de Israel, ao ver os carros de guerra egípcios se aproximando, começou a entrar em pânico. O medo tomou conta de seus corações, e eles questionaram se haviam sido levados até ali para morrer. "Será que você nos trouxe até aqui para morrer no deserto?" perguntaram a Moisés com desespero em suas vozes. "Não havia sepulturas no Egito, que nos trouxeste até este lugar? Foi melhor para nós morrer lá do que morrer aqui no deserto." Moisés, percebendo o medo crescente entre o povo, levantou suas mãos e, com confiança em Deus, respondeu: "Não temais, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Pois os egípcios, que hoje vistes, nunca mais os vereis. O Senhor guerreará por vós e vós vos calareis." Embora o povo estivesse amedrontado e em dúvida, Moisés sabia que o Senhor não os abandonaria. Ele sabia que, mesmo diante da adversidade, Deus estava preparando algo grandioso para eles. Com fé, Moisés se voltou para Deus buscando orientação. O Senhor lhe falou: "Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Levante a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e ele se dividirá, para que os filhos de Israel possam passar pelo meio do mar em seco." Com a instrução divina, Moisés estendeu sua mão sobre as águas do Mar Vermelho. Imediatamente, um milagre impressionante aconteceu. O vento começou a soprar com grande força, afastando as águas e dividindo o mar. O povo de Israel olhou para o milagre diante de seus olhos. O mar se abriu como uma parede de águas, e eles puderam caminhar pelo fundo do mar, atravessando a água seca, com as paredes de água se erguendo ao seu redor. O milagre era indescritível. O povo passou com pressa, sentindo a presença de Deus em cada passo, vendo diante de seus olhos a intervenção divina mais impressionante que jamais poderiam ter imaginado. O caminho estava aberto e as águas do Mar Vermelho, que pareciam intransponíveis, se tornaram uma passagem milagrosa. Quando os últimos israelitas atravessaram para o outro lado, Moisés, sob orientação de Deus, levantou novamente sua vara. O mar, que havia se aberto como uma estrada seca, se fechou, submergindo o exército de Faraó que os perseguia. As águas voltaram ao seu lugar, engolindo os carros e cavaleiros de Faraó, destruindo seu exército diante de Moisés e de todo o povo de Israel. O povo de Israel ficou em silêncio, maravilhado diante da grandeza do poder de Deus. Eles estavam agora do outro lado, livres, salvos da perseguição e da opressão do Egito. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus pelo milagre que acabaram de presenciar. Miriam, a profetisa, pegou um tamborim e, junto com as mulheres de Israel, dançou e cantou: "Cantemos ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro." Mas, apesar da celebração e da alegria, Moisés sabia que a jornada ainda não havia terminado. A travessia do Mar Vermelho foi apenas o começo de uma longa caminhada, cheia de desafios e testes de fé. O povo agora estava livre, mas precisavam aprender a confiar em Deus em cada passo que dariam na jornada até a terra prometida. Enquanto o povo celebrava, Moisés olhou para o horizonte, sentindo o peso da responsabilidade divina que ainda estava sobre seus ombros. O caminho à frente seria longo, e eles teriam que aprender a obedecer à voz de Deus em todas as coisas. Mas, naquele momento, ele sabia que o Senhor já havia feito o impossível. Eles estavam livres, e a promessa de Deus estava mais próxima de se cumprir do que nunca. O sol escaldante do deserto queimava a pele de Moisés e dos israelitas enquanto eles seguiam pelo caminho árido. A liberdade, que antes parecia distante e incerta, agora era uma realidade, mas também trazia consigo uma nova luta. O Egito ficava cada vez mais longe, mas o caminho até a terra prometida ainda era longo e os desafios que se apresentavam eram imensos. Moisés liderava o povo com fé, mas sabia que eles ainda não compreendiam o tamanho da jornada à sua frente. Deus havia mostrado seu poder de maneira grandiosa, separando as águas do Mar Vermelho e libertando-os da mão do Faraó. Mas agora, no deserto, a caminhada seria difícil,
Eles não estavam mais sob a opressão dos egípcios, mas enfrentavam um inimigo interno, a falta de fé e confiança nas promessas de Deus. No terceiro dia de viagem pelo deserto, o povo começou a se queixar. A sede tomou conta deles, e sem água à vista o deserto, com seu calor implacável e paisagem árida, parecia se estender sem fim à frente de Moisés e dos filhos de Israel. O alívio da libertação do Egito ainda estava fresco, mas agora o povo de Deus se via diante de um novo desafio: o vasto e inóspito deserto, um lugar sem fim à vista, sem água, sem comida abundante. O caminho até a terra prometida parecia mais distante do que nunca. Moisés, guiado pela palavra do Senhor, liderava o povo, mas o peso de ser o líder espiritual e físico de uma nação inteira que tinha experimentado tanto sofrimento e agora caminhava em direção a uma terra que Deus prometera, o deixava cansado e angustiado. Como ele poderia conduzir esse povo tão rebelde, tão cheio de dúvidas? Ele, que uma vez se considerou incapaz, agora estava sendo moldado por Deus para ser o libertador e líder de uma nação inteira. O deserto era imenso, e cada passo era uma luta. As crianças choravam de sede, as mulheres murmuravam sobre a fome, e os homens começavam a duvidar da promessa feita por Deus. O povo, que havia sido testemunha de milagres tão grandes como a abertura do Mar Vermelho, agora começava a duvidar de sua capacidade de sobreviver sem a segurança do Egito. Eles haviam sido libertos, mas ainda precisavam aprender a confiar na providência divina. No terceiro dia de caminhada, a sede se tornou insuportável. Moisés e o povo de Israel chegaram a um lugar chamado Mara, mas, ao tentarem beber da água do poço, descobriram que ela estava amarga e imprópria para consumo. O desespero começou a crescer entre o povo, olhos cansados, rostos secos e tristes, e o murmúrio crescente de queixas tomaram conta do acampamento. Que tomaste de nós, Moisés? Por que nos tiraste do Egito para morrer aqui neste deserto sem água? Começaram a reclamar os israelitas. Suas palavras se tornaram como flechas, atingindo o coração de Moisés, que sentia o peso da frustração e da angústia daquele povo. O medo e a dúvida dominavam os corações deles, e isso o fazia questionar sua própria missão. Como poderia ele dar a eles a esperança que precisavam? Moisés, em meio à sua angústia, se afastou um pouco para orar ao Senhor. Ele se ajoelhou diante de Deus, buscando sabedoria e direção. Senhor, o que faremos? Este povo está em desespero. Eles não acreditam mais em tuas promessas. O que devo dizer a eles? Deus, com a sua paciência infinita, respondeu: Moisés, tu farás com que eles vejam o meu poder. Eu vou prover. Toma o teu cajado e vai até a rocha diante de ti. Lá tu a ferirás, e dela sairão águas para o povo beber. Com a confiança renovada em Deus, Moisés se levantou e obedeceu. Ele tomou seu cajado e se dirigiu até a rocha que Deus havia indicado. O povo o observava em silêncio, sem entender totalmente o que estava acontecendo. Mas quando Moisés feriu a rocha com seu cajado, algo milagroso aconteceu. Das pedras secas e áridas, águas começaram a brotar, fluindo em abundância, saciando a sede de todo o povo de Israel. Os israelitas, que antes estavam consumidos pelo desespero e pela dúvida, agora beberam da água com gratidão. O milagre não apenas salvou suas vidas naquele momento, mas também lhes mostrou, mais uma vez, o poder de Deus sobre as circunstâncias. A rocha, que parecia ser apenas um obstáculo no caminho, tornou-se o meio pelo qual Deus providenciou o sustento de seu povo. O povo de Israel, por mais uma vez, experimentou a graça de Deus. Ele havia ouvido o clamor deles e mostrado que suas promessas eram reais, mesmo quando tudo parecia perdido. No entanto, Moisés sabia que a jornada não estava concluída. Esse milagre de água foi apenas uma pequena parte do que seria necessário para o povo aprender a confiar completamente em Deus, mas era um passo vital. Depois desse evento, o Senhor instruiu Moisés a seguir em frente, conduzindo o povo para a próxima etapa de sua jornada. Eles precisavam se mover para a região de Elim, onde poderiam descansar e se recuperar. Mas Moisés também sabia que, enquanto o povo marchava, eles ainda seriam testados. A obediência a Deus, a confiança em suas promessas e a resistência diante das dificuldades seriam testadas ainda muitas vezes antes que eles chegassem à terra prometida.
O caminho era longo e árduo, e a história de Israel no deserto estava apenas começando. A fé do povo seria testada em cada passo, e seria somente por meio da confiança absoluta em Deus que eles poderiam alcançar a terra que Deus lhes prometera. Moisés, com o coração cheio de reverência e um novo senso de missão, olhou para o povo de Israel que agora se sentia mais confiante. Ele sabia que a jornada seria longa, mas ele também sabia que Deus estava com eles. A providência de Deus era real, e a libertação era apenas o começo de uma grande transformação espiritual. A jornada pelo deserto continuava, e com ela, o povo de Israel enfrentava mais dificuldades. O deserto, com seu calor implacável e a falta de recursos, testava a fé do povo a cada passo. A estrada que levava à terra prometida parecia infinita, e a lembrança da abundância da vida no Egito, mesmo com a escravidão, ainda assombrava a mente de muitos. A falta de comida tornou-se uma preocupação constante, e os israelitas, mais uma vez, começaram a murmurar e a questionar o propósito de sua jornada. Moisés, em sua liderança, sentia o peso dessas queixas. O povo, que havia sido libertado com a mão poderosa de Deus, agora começava a duvidar da providência divina. Se ao menos estivéssemos em paz no Egito, lá ao menos podíamos sentar junto às panelas de carne e comer pão até nos fartar. Mas agora nos trouxeste a este deserto para matar toda esta multidão de fome. O murmúrio era incontrolável e o desespero tomava conta do acampamento. Moisés sabia que, em meio a essas dificuldades, a fé do povo estava sendo testada de uma forma que só a dependência total de Deus poderia resolver. Eles estavam sendo levados a aprender a confiar em Deus, não apenas para a libertação, mas também para o sustento diário. Eles precisavam entender que Deus era mais do que capaz de prover suas necessidades, mas para isso deveriam aprender a confiar, mesmo nas circunstâncias mais áridas. Moisés, com o peso da responsabilidade sobre seus ombros, se retirou da multidão e se ajoelhou diante de Deus buscando orientação. Senhor, o que faremos? O povo está em desespero. Eles começam a questionar tua fidelidade. Como devemos lidar com isso? Deus, em sua fidelidade e amor, respondeu com uma promessa clara: eu farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá todos os dias e colherá a porção para aquele dia, para que eu os ponha à prova e veja se andam na minha lei ou não. Moisés, com renovada esperança, se levantou e compartilhou a promessa de Deus com o povo. Ele lhes disse: ao anoitecer vocês comerão carne e pela manhã se fartarão de pão, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Na manhã seguinte, quando o orvalho se dissipou, o povo de Israel viu algo que nunca haviam imaginado: uma substância fina, branca como a geada cobrindo o solo. Eles olhavam perplexos, sem entender o que era. Alguns perguntaram uns aos outros: o que é isso? Mas Moisés explicou: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Aquele maná, como foi chamado, era um milagre divino, uma provisão direta de Deus para o sustento de seu povo no deserto. Cada pessoa deveria colher apenas o suficiente para o dia, uma porção diária, para que aprendesse a confiar no Senhor para o amanhã. Mas, como sempre acontece quando o ser humano é confrontado com a necessidade de confiar plenamente, alguns ainda tentaram guardar o maná para o dia seguinte, temendo que não houvesse mais. Contudo, ao fazerem isso, descobriram que o maná se estragava, apodrecendo com vermes. A lição estava clara: confiar em Deus não era apenas uma opção, mas uma necessidade diária. Moisés, obedecendo às instruções de Deus, também ordenou que no sexto dia o povo colhesse o dobro do maná, porque no sétimo dia, o dia de descanso, não haveria maná. Através dessa provisão diária, Deus estava ensinando ao povo a importância de descansar no sétimo dia, de confiar em seu cuidado contínuo e de aprender a depender totalmente dele. Enquanto o povo se acostumava a essa nova maneira de viver, Moisés também enfrentava a crescente tensão dentro de si. Ele sabia que as dificuldades do deserto não eram apenas físicas, mas espirituais. O povo estava sendo moldado, mas também estava se rebelando, mostrando que a luta contra a dúvida e a incredulidade não seria fácil. Moisés tinha que ser paciente, mas também firme em sua fé. As semanas passaram e o maná continuava a cair do céu. Deus estava cuidando deles, mas os desafios estavam longe de terminar.
A sede e a fome continuavam a ser provações constantes, mas em cada uma dessas dificuldades, Moisés continuava a ensinar o povo a confiar. Ele sabia que, no fundo, sua jornada no deserto era mais sobre confiar em Deus do que sobre chegar rapidamente à terra prometida. Eles estavam sendo preparados para algo maior, uma vida de fé, obediência e dependência total de Deus. Enquanto o povo de Israel se ajustava à sua nova realidade, uma sensação de unidade começou a surgir entre eles. Eles estavam, de fato, aprendendo a depender de Deus a cada dia. A confiança em sua provisão foi se tornando mais sólida, e embora as dificuldades não tivessem desaparecido, havia uma paz crescente no coração do povo. Moisés sabia que o maior milagre ainda estava por vir. A terra prometida, que eles anseiam alcançar, será dada por Deus. Mas antes disso, eles precisavam ser refinados, purificados e preparados para uma vida que fosse verdadeiramente em obediência ao Senhor. O deserto, vasto e sem fim, parecia absorver toda a esperança do povo de Israel. A terra árida e o calor implacável os consumiam a cada passo. Mesmo depois dos milagres maravilhosos que haviam presenciado, o povo continuava a lutar com a incredulidade e a rebelião em seus corações. A travessia do Mar Vermelho, a provisão do maná do céu e as águas que brotaram da rocha não haviam sido suficientes para estabelecer a confiança completa no Senhor. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, as murmurações começaram novamente. A jornada se tornava cada vez mais difícil, e os israelitas, ainda presos à memória de uma vida no Egito, onde pelo menos haviam tido comida e água, começaram a questionar a liderança de Moisés e até mesmo a bondade de Deus. "Quem nos dará carne para comer?", gritaram. Lá no Egito sentávamos perto das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram para este deserto para morrer de fome. A murmuração do povo crescia, mais uma vez, como uma tempestade que se formava no horizonte. Moisés sentia o peso de sua liderança, sabendo que seu papel não era apenas guiar o povo fisicamente, mas espiritualmente. Como ele poderia trazer aquele povo tão teimoso a confiar completamente em Deus? Como ele poderia ajudá-los a entender que estavam sendo moldados para um propósito muito maior do que simplesmente escapar da escravidão? Moisés, angustiado e sem saber o que fazer diante do desespero do povo, procurou o Senhor em oração. Ele se retirou, se afastando do acampamento, e se prostrou diante de Deus com um coração quebrantado. "Senhor, o que devo fazer com esse povo? Eles estão prontos para apedrejar-me. Não posso mais carregar este fardo sozinho. Se é assim que vais tratar o teu servo, então, por favor, mata-me, Senhor, se encontrei graça aos teus olhos." A petição de Moisés era profunda, vinda de um lugar de dor e desespero. Ele sabia que o peso de liderar aquele povo rebelde era insuportável. No entanto, Deus, em sua paciência, respondeu com uma promessa de provisão. "Reúna 70 anciãos de Israel, homens de respeito e sabedoria, e traga-os para a tenda da congregação. Eu descerei ali e falarei contigo, e derramarei do meu espírito sobre eles, e eles ajudarão a carregar o fardo do povo, para que você não o carregue sozinho." Moisés obedeceu imediatamente à instrução divina. Ele convocou os 70 homens que haviam sido escolhidos, e Deus, como prometido, derramou seu espírito sobre eles, capacitando-os a ajudar na liderança do povo. O espírito de Deus foi compartilhado com os anciãos, e pela primeira vez, Moisés sentiu o peso da liderança aliviado, mesmo que por um momento. Mas o povo continuava insatisfeito. O Senhor, vendo sua insatisfação e a necessidade de ensiná-los sobre sua soberania, decidiu dar-lhes carne como pediram, mas também mostrar-lhes que a confiança nele deveria ser total. Deus enviou codornizes do mar que cobriram o acampamento de Israel. Eles comeriam carne até ficarem fartos, mas isso viria com um preço. Quando o povo começou a comer as codornizes, uma grande praga atingiu os egípcios que estavam entre os israelitas, mostrando que a provisão de Deus não deveria ser tomada de forma leviana. Mesmo em sua misericórdia, Deus não suportaria a ingratidão e a murmuração, e isso seria uma lição dura para o povo. A carne que pediram para comer os satisfaria momentaneamente, mas a insatisfação no coração do povo nunca seria apagada pela carne.
Moisés, embora vendo a provisão de Deus, também presenciou o juízo de Deus sobre aqueles que não eram gratos. Ele sabia que Deus estava tentando ensinar ao povo uma lição importante. A fé verdadeira não se baseia nas circunstâncias momentâneas, mas na confiança em Deus, que é eterno e imutável. O povo, por mais que fosse alimentado e sustentado, continuava a sua jornada com a dúvida e a falta de fé. A caminhada no deserto não era apenas uma caminhada física, mas uma caminhada espiritual que exigia obediência e confiança em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. Moisés, no entanto, não desistiu do povo. Ele continuava a interceder por eles, a pedir ao Senhor por misericórdia e graça, sabendo que sua missão era mais do que liderar, mas ensinar o povo a confiar em Deus e em sua fidelidade, mesmo quando tudo parecia incerto. Assim, a jornada continuava. O povo de Israel, ainda que rebelde, estava sendo preparado para algo grandioso. O deserto, com todas as suas dificuldades, era um lugar de purificação, onde Deus estava moldando o caráter e a fé de seu povo. E Moisés, como líder, estava sendo moldado também, aprendendo a confiar mais em Deus e a depender da sua força, mesmo quando as forças humanas falhavam. O povo de Israel havia percorrido o deserto por algum tempo, e embora as dificuldades e os desafios fossem imensos, Deus nunca os abandonou. Ele os guiava com a nuvem de fogo à noite e a nuvem de fumaça durante o dia. Moisés, com sua confiança em Deus renovada a cada dia, continuava a liderar com fidelidade, mas agora havia um novo desafio à frente. O Senhor os conduziu até o Monte Sinai, um lugar sagrado, onde ele teria um encontro especial com o seu povo. Moisés sabia que o momento de Deus se revelar de maneira ainda mais poderosa estava próximo. O povo de Israel, que havia sido libertado das garras de Faraó e tinha atravessado o Mar Vermelho, agora estava prestes a entrar em um novo relacionamento com Deus, um relacionamento baseado em sua aliança com eles. Mas para que isso acontecesse, era necessário que o povo fosse purificado, preparado para viver segundo as leis e os mandamentos de Deus. No Monte Sinai, Deus ordenou a Moisés que se separasse do povo e subisse ao topo da montanha. O Senhor iria falar com ele de uma maneira única e profunda, revelando sua vontade e estabelecendo as bases da aliança, que seria o fundamento da vida espiritual e social de Israel. Moisés subiu a montanha e lá, envolto pela presença gloriosa de Deus, permaneceu por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, ele se afastou do povo e dedicou-se totalmente a ouvir a voz de Deus sem interrupção. O Senhor lhe entregou as tábuas da lei, pedras escritas com o dedo de Deus, contendo os mandamentos que seriam seguidos por Israel para viver de acordo com a sua vontade. Enquanto isso, o povo abaixo da montanha estava preocupado e impaciente. O tempo de Moisés no topo da montanha estava se estendendo e começaram a questionar sua liderança. Alguns se sentiam abandonados e, como era comum em tempos de incerteza, começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. A dúvida tomou conta de seus corações. Este homem Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Faça-nos um Deus que vá adiante de nós, disseram a Arão, o irmão de Moisés, e líder entre os israelitas enquanto Moisés estava ausente. Arão, cedendo à pressão do povo, mandou que trouxessem ouro, e com esse ouro fez um bezerro de ouro. Eles começaram a adorá-lo, dizendo: "Este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Bunisinis, Egito." A ira de Deus se acendeu contra o povo, e ele disse a Moisés ainda no alto da montanha: "Eu vi este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Deixe-me, para que a minha ira se acenda contra eles e os consuma, mas de ti farei uma grande nação." Moisés, ao ouvir a voz de Deus, soube que aquele era um momento crítico. Ele sabia que o povo havia cometido um pecado grave, desafiando diretamente a autoridade de Deus ao adorar um ídolo. Mas Moisés, como um intercessor fiel, caiu em oração diante de Deus, pedindo misericórdia para o povo. "Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, a quem juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que falei, para que a possuam para sempre." Deus
ouvindo a oração de Moisés, se arrependeu do mal que pensava fazer ao povo e decidiu poupá-los, mas alertou Moisés que algo precisava ser feito. Vai, desce, porque o teu povo, a quem tiraste do Egito, se corrompeu, disse o Senhor. Logo se desviaram do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de ouro e o adoraram. Moisés desceu da montanha com as tábuas da lei em suas mãos, e ao ver o povo em sua idolatria, sua ira se acendeu. Ele jogou as tábuas de pedra no chão, quebrando-as diante de seus olhos. Mas Moisés não desistiu do povo. Com firmeza e zelo, ele queimou o bezerro de ouro, o moerá até virar pó, e lançou-o nas águas. Então ele confrontou Arão e o povo, desafiando-os a se arrepender. Quem é do Senhor, ponha-se ao meu lado, disse Moisés. E os levitas, obedecendo à chamada de Deus, se juntaram a ele. Moisés ordenou que eles passassem pelo acampamento, executando juízo sobre aqueles que haviam se entregado à idolatria. Muitos caíram naquele dia, e o povo foi disciplinado por sua rebelião. Mas Moisés, em sua intercessão, pediu a Deus: se o Senhor perdoar o pecado deles, muito bem, mas se não, apaga-me agora do teu livro que escreveste. Deus respondeu: aquele que pecar contra mim, a este eu apagarei do meu livro. Mas agora, vai, leva este povo à terra que te prometi. Moisés, então, subiu novamente ao monte Sinai, com as novas tábuas para que Deus escrevesse novamente a sua lei. Durante esse tempo, ele permaneceu em comunhão com o Senhor, e o povo, ainda debaixo da correção divina, passou a entender a importância de confiar e obedecer ao Deus que os havia libertado. O povo de Israel, após a grave falha de adorar o bezerro de ouro, agora estava diante de um momento crucial. Deus havia demonstrado sua misericórdia, poupando o povo da destruição, mas as consequências da rebelião ainda estavam em vigor. Moisés, em sua liderança fiel, havia intercedido pelo povo, mas ele sabia que a jornada da fé estava longe de ser concluída. O que estava em jogo não era apenas a terra prometida, mas a própria relação do povo com Deus. Após o confronto com o pecado, Moisés subiu novamente ao monte Sinai, acompanhado de novas tábuas de pedra, para que Deus escrevesse novamente os mandamentos. Durante os 40 dias e 40 noites que Moisés permaneceu ali, o povo aguardava, mas a falta de liderança visível ainda causava ansiedade e incerteza em muitos. Eles estavam sendo testados na confiança e na paciência, e as sombras da dúvida ainda pairavam sobre eles. Mas, enquanto Moisés estava na presença de Deus, a revelação divina começou a se aprofundar. Deus não apenas renovaria a aliança com Israel, mas também se manifestaria de uma maneira ainda mais poderosa e direta. Moisés, no topo do monte, sentiu o peso da glória de Deus envolvê-lo, como nunca antes. As palavras de Deus, como um manto de poder, foram escritas novamente nas tábuas, e Moisés soube que aquele momento seria crucial para o futuro de Israel. Deus falou a Moisés, com sua voz cheia de majestade: eis que faço uma aliança. Eu farei maravilhas que nunca foram feitas, em toda a terra nem em nações alguma. O povo verá a obra do Senhor, porque coisas terríveis farei contigo. Deus renovava a promessa de sua presença constante entre o seu povo. Ele instruiu Moisés a construir o tabernáculo, o lugar onde sua glória habitaria entre os israelitas. Seria um espaço sagrado, onde a adoração e o sacrifício poderiam ocorrer e onde o povo poderia experimentar a proximidade de Deus de forma tangível. A Arca da Aliança seria colocada no tabernáculo, e a nuvem da presença de Deus que se manifestava no monte desceria sobre ele, guiando o povo em sua jornada. Guarda o que te ordeno hoje, disse Deus a Moisés. Eis que expulso de diante de ti os amorreus, cananeus, hititas, perizeus, heveus e jebuseus. Vigia-te para que não faças aliança com os habitantes da terra para onde vais, para que não se tornem armadilhas para ti. Moisés, após receber os mandamentos e as instruções detalhadas para o tabernáculo, desceu do monte. Seus olhos estavam resplandecendo com a glória de Deus, e ele precisou cobrir seu rosto com um véu, pois o povo não suportava olhar para ele devido ao brilho de sua face. A presença de Deus, refletida em Moisés, era tão intensa que eles temiam se aproximar dele. Com as novas tábuas da lei em suas mãos, Moisés voltou à tenda da congregação.
Ele se colocou diante de Deus, buscando orientação contínua. O povo, que havia caído em desespero e dúvida, agora precisava de renovação espiritual. Eles precisavam lembrar de quem eram como povo escolhido e do propósito divino que Deus tinha para eles. O Senhor se revelou mais uma vez a Moisés, dizendo: o Senhor Deus, misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em benignidade e fidelidade, que guarda a benignidade até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de modo nenhum terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Moisés, ouvindo essa descrição de Deus, prostrou-se diante dele e adorou, pedindo mais uma vez perdão pelos pecados do povo. Ele sabia que, apesar da fidelidade de Deus, o povo de Israel ainda carregava a tendência de se afastar e, por isso, Moisés continuava a interceder por eles. Deus renovou a aliança com Israel e Moisés, com as tábuas nas mãos, desceu ao acampamento. O povo estava ansioso por sua volta e, ao vê-lo, ficaram maravilhados com o brilho em seu rosto, uma evidência da presença de Deus. Moisés, com sua humildade e reverência, compartilhou com o povo os novos mandamentos e as instruções divinas. O tabernáculo foi construído e a nuvem da presença de Deus desceu sobre ele, preenchendo o espaço com sua glória. O povo, agora completamente renovado em seu compromisso com Deus, ofereceu adoração e sacrifícios, consagrando aquele espaço como o lugar onde encontrariam a presença do Senhor. O tabernáculo tornou-se o centro da vida espiritual de Israel, e sua jornada no deserto agora estava acompanhada pela presença tangível de Deus. Deus, em sua bondade e fidelidade, não apenas renovou a aliança, mas fez com que o povo sentisse novamente sua proximidade e seu cuidado. A jornada da fé continuava, mas agora o povo de Israel sabia que, enquanto seguissem a Deus e obedecessem a seus mandamentos, Ele estaria com eles, guiando-os para a terra prometida. O povo de Israel, agora sob a orientação direta de Moisés e com a presença de Deus claramente demonstrada em seu meio, continuava sua jornada através do deserto. O tabernáculo havia sido erguido e a nuvem da presença de Deus pairava sobre ele, guiando-os em suas viagens diárias. O povo estava finalmente começando a compreender a magnitude do que Deus estava fazendo em suas vidas. A jornada não seria fácil, mas a promessa de Deus de levá-los à terra prometida estava cada vez mais próxima. No entanto, apesar da proximidade da terra prometida, a confiança do povo em Deus ainda não estava completamente estabelecida. Embora o Senhor tivesse feito milagres extraordinários, desde a abertura do Mar Vermelho até a provisão diária do maná, muitos ainda estavam ansiosos e receosos diante dos desafios. Eles estavam longe da terra de Egito, mas o medo do desconhecido os dominava. Foi quando Moisés, sob a orientação de Deus, enviou 12 espias, um de cada tribo de Israel, para explorar a terra de Canaã e trazer um relatório sobre o que os aguardava. Eles foram enviados para ver as cidades, a terra, o povo que habitava nela e, principalmente, a força das fortalezas que estariam entre eles e a terra prometida. Moisés queria que o povo soubesse o que enfrentaria, para que, ao receberem as instruções de Deus, estivessem preparados para o que viria. Os espias viajaram pela terra de Canaã por 40 dias, observando, analisando e coletando os frutos da terra. Quando retornaram, a maior parte do relatório foi positivo. A terra, de fato, mana leite e mel. É uma terra rica, como prometido, disseram os espias. E para comprovar sua afirmação, trouxeram de volta um cacho de uvas tão grandes que precisavam de 2 homens para carregá-lo, além de romãs e figos. No entanto, 10 dos espias, ao olhar para as fortalezas e para os guerreiros cananeus, ficaram aterrorizados e deram um relatório negativo. Não podemos ir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, e vimos ali filhos de gigantes. Somos como gafanhotos aos seus olhos, e à nossa própria vista também. As palavras desses 10 espias espalharam medo pelo acampamento. A murmuração começou a crescer, e o povo de Israel, que antes tinha demonstrado confiança em Deus, agora se sentia pequeno e impotente diante das ameaças que pareciam insuperáveis. Por que o Senhor nos trouxe a esta terra? Para cairmos à espada?
Nossas mulheres e filhos serão tomados como despojos. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Começaram a clamar. O medo tomou conta deles, e muitos desejavam voltar ao Egito, onde, apesar da escravidão, ao menos estavam familiarizados com a vida. Foi nesse momento que Josué e Calebe, 2 dos espias que haviam ido à terra, se levantaram com uma mensagem de fé e coragem. Cale-se diante do povo, porque a terra que percorremos é muito boa, disseram. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará a essa terra e nos dará. Não temam, pois o Senhor é conosco. Eles são como pão para nós. Suas fortalezas cairão diante de nós, pois o Senhor é quem lutará por nós. Mas apesar das palavras corajosas de Josué e Calebe, o povo não quis ouvir. A murmuração e o medo haviam dominado os corações de todos. Vamos apedrejar Josué e Calebe, gritaram, desejando afastar qualquer voz que os chamasse a confiar em Deus. Naquele momento, a presença de Deus se manifestou com grande poder. A nuvem que os guiava desceu sobre a tenda da congregação, e a glória de Deus se mostrou claramente. Deus falou a Moisés com grande ira: Até quando este povo me desprezará? Até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz? No meio deles, farei com que eles pereçam no deserto, e seus filhos, que não pecaram como seus pais, herdarão a terra prometida. Moisés, mais uma vez, intercedeu pelo povo, pedindo a Deus que perdoasse os israelitas, lembrando-lhe de sua grande misericórdia e fidelidade. Senhor, Tu és longo em paciência e grande em misericórdia. Perdoa o pecado deste povo, segundo a grandeza da Tua misericórdia, como perdoaste desde o Egito até aqui. Deus, em sua compaixão, respondeu a Moisés, mas declarou que, devido à incredulidade do povo, aqueles que haviam se rebelado contra ele não entrariam na terra prometida. Não verão a terra que prometi a seus pais. Somente Josué e Calebe, que confiaram em mim, entrarão nela. Quanto a vocês, os que se rebelaram contra mim, morrerão no deserto. Deus decretou que, por causa da falta de fé do povo, eles vagariam pelo deserto por 40 anos, até que uma nova geração, que não tivesse experimentado a incredulidade de seus pais, entrasse na terra prometida. Essa geração, que havia visto as maravilhas de Deus, mas se recusou a confiar completamente em sua palavra, seria purificada pelo tempo. Moisés, sentindo o peso de suas palavras e do juízo de Deus, voltou ao acampamento, onde Josué e Calebe continuaram a clamar pela confiança no Senhor. Mas a decisão estava tomada. O povo de Israel teria que passar mais tempo no deserto, aprendendo a confiar em Deus antes de entrar na terra prometida. O deserto continuava a testar o povo de Israel em todos os aspectos. A cada passo as dificuldades aumentavam, e com elas as murmurações e as queixas. Mesmo diante da grandiosa presença de Deus, que os guiava através da nuvem e da coluna de fogo, o povo começava a se esquecer da magnitude dos milagres que Deus havia feito por eles. O caminho para a terra prometida era longo, e a tentação de rebelar-se contra a liderança de Moisés começou a crescer. Foi então que um homem chamado Corá, um levita de grande respeito entre os israelitas, se levantou contra a autoridade de Moisés e Arão. Corá, junto com Datã e Abirão, 2 outros líderes do povo, começaram a questionar a legitimidade da liderança de Moisés e a acusar os 2 de se colocarem acima do povo. Basta! Toda a congregação é santa, e o Senhor está no meio dela. Por que então nos levantais acima da congregação do Senhor? Desafiaram. A rebelião de Corá e seus seguidores foi um dos maiores desafios que Moisés enfrentou durante sua liderança. Corá e seus seguidores estavam insatisfeitos com o fato de Moisés e Arão terem sido escolhidos por Deus para liderar o povo, e agora questionavam a autoridade divina sobre a escolha de quem deveria ser o sacerdote. Eles queriam uma mudança de liderança, acreditando que todos no povo de Israel estavam igualmente capacitados para conduzir a nação, e não apenas Moisés e Arão. Moisés, ao ouvir essas palavras, se prostrou com o rosto em terra, reconhecendo que esta era uma situação grave. Ele sabia que o Senhor tinha escolhido especificamente a ele e a Arão para cumprir seu plano, mas ao mesmo tempo, ele sabia que o povo precisava ser corrigido e que, como líder, ele precisava obedecer à vontade de Deus. Moisés então chamou Corá e os rebeldes a se apresentarem diante do Senhor, como uma maneira de mostrar ao povo quem realmente estava conduzindo Israel.
Deus mostrará quem ele escolheu, disse Moisés a todos. Amanhã, Corá, tu e teus seguidores tomareis os incensários e fareis um sacrifício diante de Deus. O Senhor mostrará quem ele escolheu. Na manhã seguinte, Corá e seus seguidores, juntamente com 250 homens de renome entre o povo, tomaram seus incensários e se apresentaram diante de Moisés e Arão. O povo se reuniu ao redor, observando em silêncio, esperando para ver como Deus responderia a essa grave desafiação. Moisés, com a autoridade que Deus lhe concedeu, falou novamente ao povo: Se estes homens morrerem de morte comum, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo novo, e a terra abrir a boca, e os engolir com tudo o que lhes pertence, então sabereis que estes homens desprezaram ao Senhor. No instante seguinte, Deus fez um sinal claro e aterrador. A terra começou a tremer sob os pés do povo, e uma fenda se abriu no chão, engolindo Corá, Datã, Abirão e suas famílias, juntamente com tudo o que pertenciam a eles. A terra os tragou vivos, e a boca da terra se fechou em seguida. O povo de Israel ficou em completo silêncio, atônito pela manifestação imediata do juízo de Deus. Mas ainda assim, a rebelião não havia terminado. O povo, em vez de reconhecer que havia pecado ao desafiar a liderança de Moisés, começou a murmurar contra Moisés e Arão, culpando-os pela morte dos líderes rebeldes. Por que mataste o povo do Senhor? Disseram. Deus, vendo o pecado persistente do povo, ficou irado. Ele disse a Moisés: Eu destruirei todo esse povo com uma praga. Eles não aprenderam, e sua rebelião não cessou. Eles merecem ser consumidos. Moisés, mais uma vez, intercedeu em favor do povo, sabendo que o juízo de Deus sobre eles seria devastador. Ele pediu a Deus que não destruísse toda a nação por causa dos pecados de alguns, e que o perdão fosse concedido. Moisés, então, ordenou que Arão tomasse um incensário e acendesse fogo nele, levando o incenso até o meio do povo para fazer expiação por seus pecados. Quando Arão fez isso, a praga que havia começado a se espalhar entre o povo cessou. Deus ouviu a intercessão de Moisés e deteve a destruição. Mas o povo de Israel foi profundamente impactado pela experiência. Eles perceberam, mais uma vez, que estavam lidando com um Deus santo e justo, cujas ordens e escolhas não podiam ser desafiadas sem consequências graves. Após esses eventos, Deus instruiu Moisés a tomar uma vara de cada uma das 12 tribos de Israel e colocá-las diante do tabernáculo, para que ele mostrasse qual tribo ele havia escolhido para o sacerdócio. No dia seguinte, a vara de Arão, da tribo de Levi, brotou, floresceu e produziu amêndoas, como sinal claro de que Deus havia escolhido Arão e sua descendência para servir como sacerdotes. Deus usou esse milagre para afirmar mais uma vez sua escolha sobre a tribo de Levi, e especialmente sobre a liderança de Moisés e Arão. Embora o povo de Israel continuasse a ser teimoso, esses sinais extraordinários demonstraram de forma clara e divina que a liderança que Deus havia estabelecido deveria ser aceita com reverência e obediência. Moisés, agora mais uma vez confirmado por Deus como o líder escolhido, sabia que a jornada estava longe de ser fácil. O povo, com seus corações frequentemente endurecidos, ainda precisava aprender a confiar plenamente no Senhor. E como intercessor, Moisés continuava a orar, a guiar e a liderar, sabendo que a única forma de chegar à terra prometida seria obedecer completamente a Deus. Após a rebelião de Corá e as pragas que quase destruíram o povo de Israel, o acampamento ficou em um silêncio tenso. O povo de Israel começava a compreender, ainda que lentamente, a seriedade das consequências de seus pecados. Mas como sempre acontecia, os murmúrios começaram novamente. O deserto era difícil, as condições eram severas, e muitos começaram a questionar mais uma vez a liderança de Moisés e, especialmente, a presença de Deus no meio deles. Foi então que, mais uma vez, o povo começou a expressar seu desespero e incredulidade. Como podemos chegar à terra prometida se estamos sempre sendo testados e confrontados por dificuldades? Por quê? Deus nos tirou do Egito apenas para nos fazer perecer neste deserto, diziam. A dúvida e a rebelião estavam mais vivas do que nunca entre o povo de Israel. Moisés, mais uma vez, se viu em uma situação desafiadora. Ele sabia que a confiança do povo em Deus estava sendo duramente testada, mas também sabia que o caminho para a terra prometida seria longo e árduo.
O povo ainda não estava pronto para a grande missão que Deus tinha para ele, e sua fé, que deveria ser inabalável, continuava a vacilar. Em um dia específico, Deus instruiu Moisés a enviar 12 espias, um de cada tribo de Israel, para explorar a terra de Canaã e trazer de volta um relatório sobre a região. Moisés, acreditando que o povo poderia ser fortalecido com um relato da boa terra que Deus lhes prometera, enviou os espias com a missão de trazer uma descrição completa da terra, suas cidades e suas fortalezas. Quando os espias retornaram, eles trouxeram frutos abundantes da terra, mostrando que a promessa de Deus era verdadeira. A terra de Canaã realmente era fértil, cheia de leite e mel. Mas ao descreverem as cidades fortificadas e os gigantes que habitavam a terra, a maioria dos espias começou a semear o medo no coração do povo. 10 espias, com medo do que haviam visto, disseram: "A terra é boa, mas os habitantes são fortes, e suas cidades são fortificadas. Vimos gigantes, os filhos de Enaque, e somos como gafanhotos aos seus olhos. Não podemos tomar a terra." Somente Josué e Calebe, 2 dos espias, se levantaram com coragem e fé em Deus. "Certamente podemos conquistar a terra", disseram. "O Senhor está conosco, e Ele nos dará vitória sobre eles. Não temais, pois o Senhor lutará por nós." Mas o povo, dominado pelo medo, ignorou a fé de Josué e Calebe. Eles começaram a gritar, dizendo: "Se tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, seria melhor do que cair nas mãos dos nossos inimigos. Vamos escolher um líder e voltar para o Egito." A murmuração e o pânico se espalharam rapidamente entre as tribos e o povo de Israel começou a planejar uma rebelião aberta contra Moisés e contra Deus. O medo tomou conta deles como uma nuvem negra e a confiança em Deus parecia completamente perdida. Eles haviam sido libertos de Faraó, haviam visto milagres poderosos, mas agora, diante da primeira dificuldade, a fé se desmoronava. Moisés, profundamente angustiado pela incredulidade do povo, se prostrou diante de Deus. "Senhor, como o povo pode agir assim, depois de tudo o que tu fizeste por eles?" implorou. "Se tu os destruíres agora, que dirão as nações vizinhas? Que o Deus de Israel não pode cumprir suas promessas?" Deus, em sua ira, disse a Moisés: "Até quando este povo me desprezará? Até quando não crerão em mim, apesar de todas as provas e sinais que fiz no meio deles? Eles não entrarão na terra prometida. Somente os jovens que ainda não pecaram entrarão. Quanto aos que murmuraram contra mim, eles perecerão no deserto." Deus, então, pronunciou um juízo severo sobre a geração rebelde de Israel. Por causa de sua falta de fé e confiança em sua palavra, eles vagariam pelo deserto por 40 anos, até que todos os homens de guerra daquela geração perecessem. Somente Josué e Calebe, os 2 espias que confiaram em Deus, seriam permitidos a entrar na terra prometida. A geração que se rebelara com seu coração endurecido nunca veria a terra que Deus havia prometido a seus pais. Moisés, embora triste com o juízo de Deus sobre o povo, sabia que a justiça de Deus era justa. Ele sabia que, por mais que o povo de Israel fosse escolhido, o pecado e a incredulidade não poderiam ser tolerados sem consequências. Eles precisavam ser refinados, e Deus, em sua paciência, os estava disciplinando para prepará-los para o que estava por vir. O povo, agora consciente do juízo de Deus, começou a lamentar e a se arrepender. "Nós pecamos", disseram. "Vamos subir agora e tomar a terra, como o Senhor nos mandou." Mas Moisés advertiu o povo: "Não subam, pois o Senhor não está mais com vocês. Se vocês tentarem agir sem a direção de Deus, serão derrotados." Mesmo assim, impulsionados pela culpa e pelo arrependimento tardio, alguns israelitas tentaram atacar a terra de Canaã sem a bênção de Deus. Como Moisés havia advertido, foram derrotados pelos amalequitas e cananeus. O Senhor, em sua justiça, não permitiu que o povo avançasse até que o tempo de purificação se cumprisse. A geração rebelde teve que aprender, da maneira mais difícil, que a confiança em Deus não pode ser baseada apenas em momentos de vitória, mas em uma fé constante e duradoura, que se mantém firme mesmo diante das dificuldades. O povo de Israel, após receber o juízo de Deus, agora se via diante de uma nova etapa em sua jornada. A geração que se rebelara no deserto havia falecido, e a nova geração de israelitas estava crescendo,
aprendendo e sendo preparada para entrar na terra prometida. O deserto, que parecia sem fim, agora estava começando a cumprir seu papel. O povo estava sendo refinado e o Senhor estava construindo neles a fé e a obediência necessárias para conquistar a terra que ele havia prometido aos seus pais. Moisés, fiel ao seu chamado, continuava a interceder pelo povo, guiando-os e ensinando-os a confiar em Deus. Agora, com uma nova geração prestes a assumir a liderança e seguir para a terra de Canaã, Moisés sabia que ainda havia muito a fazer antes de eles realmente entrarem na terra prometida. Ele precisava preparar o coração e a mente do povo para aquilo que Deus tinha reservado para eles, e antes que pudessem entrar na terra, seria necessário obedecer às leis que Deus havia dado. Deus, em sua misericórdia, continuou a fornecer as necessidades diárias do povo, como o maná que descia do céu e a água que brotava das rochas. Mas ele também começou a dar novas instruções para que o povo estivesse pronto para a conquista da terra. Era necessário que o povo vivesse de acordo com a sua lei, que deveria ser a base da vida em Canaã. Moisés reuniu o povo e, mais uma vez, falou com autoridade e humildade, relembrando-lhes as promessas de Deus. O Senhor fez um juramento aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, de que ele nos daria esta terra. Disse ele: agora precisamos ser fiéis a Deus e viver segundo os seus mandamentos. Não devemos nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas devemos seguir a sua palavra com todo o nosso coração. Ele repetiu as leis e os mandamentos dados por Deus, incluindo as instruções sobre adoração, sacrifícios e a importância de manter o pacto com Deus. Ele também relembrou ao povo que a obediência a essas leis não era apenas para sua própria proteção, mas também para que as nações ao redor vissem a sabedoria de Deus e reconhecessem que ele era o único Deus verdadeiro. Moisés sabia que a confiança do povo em Deus seria constantemente desafiada, especialmente quando eles encontrassem povos poderosos em Canaã. Eles precisariam confiar nas promessas de Deus, lembrando-se de que, assim como ele os havia libertado do Egito e os sustentara no deserto, ele também os conduziria à vitória na terra prometida. O Senhor, em sua grande fidelidade, deu a Moisés palavras de encorajamento. Eu mesmo irei com vocês e não os deixarei. Não temam, eu os guiarei e os fortalecerei, e vocês conquistarão a terra. Somente sejam fortes e corajosos. Enquanto a nova geração de israelitas se preparava para a batalha, Moisés deu a eles as últimas instruções. Ele lhes falou sobre a importância de serem diferentes dos povos ao redor, não deveriam adorar os ídolos das nações vizinhas, nem se conformar com seus costumes. Eles deveriam ser um povo santo, consagrado a Deus, refletindo sua justiça e sua verdade. Moisés também os lembrou do grande milagre que havia ocorrido na travessia do Mar Vermelho. Ele lhes falou sobre o poder de Deus e como ele havia mostrado seu domínio sobre todas as coisas. Deus nos tirou de um lugar de escravidão e nos trouxe até aqui, para que possamos viver como seu povo. Ele não falhou em sua promessa, e ele não falhará agora. A confiança do povo em Deus estava sendo restaurada, e embora o caminho à frente fosse difícil, eles estavam prontos para a próxima fase da jornada. O Senhor lhes deu mais uma vez uma visão clara do que deveria ser feito. Eles deveriam tomar posse da terra, confiar em sua liderança e, principalmente, obedecer à sua palavra. Mas enquanto o povo se preparava para entrar na terra prometida, Moisés sabia que sua própria jornada estava chegando ao fim. Deus havia lhe dito que ele não entraria na terra com o povo, que ele não pisaria em Canaã. Essa decisão foi um peso pesado no coração de Moisés, pois ele havia dedicado sua vida à liderança de Israel. No entanto, ele também sabia que seu papel como líder tinha sido cumprido e que agora era o momento de passar o bastão para Josué, o novo líder escolhido por Deus. Tu, Josué, serás o novo líder deste povo, disse Moisés, colocando suas mãos sobre a cabeça de Josué e ungindo-o como o futuro comandante de Israel. Sê forte e corajoso, pois o Senhor estará contigo como esteve comigo. O povo, agora mais confiante em sua fé e em sua liderança, sabia que a terra prometida estava ao seu alcance. Com coragem renovada, eles estavam prontos para entrar na terra que Deus lhes havia dado, confiantes de que, com sua presença e sua força,
poderiam conquistar qualquer obstáculo que surgisse diante deles. Moisés, com o coração cheio de confiança em Deus, se preparou para o momento que, embora doloroso, era necessário. Ele estava pronto para entregar sua liderança, sabendo que o povo continuaria sua jornada de fé. Ele havia cumprido seu papel como líder, e agora o futuro de Israel estava nas mãos de Josué. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.